Olá, pessoal. Aqui é o professor Marco Tida, da disciplina EF 315, né? Luta, da Faculdade de Educação Física da Unicamp. E é com grande satisfação, né, que eu convido, na verdade, o sensei Sandro Santos, né? E conosco também o professor Ortega, né, a estudante Sabrina, para compor aqui a nossa aula, tá? Disciplina que conta como docente responsável a professora Maria Luísa Tanuri Alves e o outro aluno de pós-graduação PED, que é o Arlindo Baião Júnior, né? Então, Sandro Sensei, konnichiwa, genki desu ka? 元気です。はい、Sandro Sensei, どうもありがとうございますね。こちらこそよろしくお願いします。Bom, eu só fiz uma apresentação breve em japonês, pessoal, não se assustem, até porque, né, de ambas as partes, né, Sandro Sensei é uma pessoa que morou muito tempo no Japão, né, e muito melhor do que eu para representar a arte marcial japonesa, né? Então, Sandro Sensei, por favor, eu gostaria que se apresentasse, né, e fizesse já as honras, né, de iniciar essa grande aula, como sempre. Infelizmente, não teremos uma prática pessoal, né, mas eu sei que em breve a gente pode tentar sanar isso depois dessa pandemia, né, diminuída ou minimamente controlada, né, sensei? Hai, dozo onegai shimasu, sensei. はい、よろしくね。como o professor Tida colocou, no Kendo eu sou conhecido como Santo Sensei. Sensei é uma terminologia para indicar professor. A tradução literal é aquele que nasceu primeiro para uma atividade, ou aquele que chegou primeiro para uma atividade. Também usada para se referir a doutores, né, médicos e também advogados. Minha prática na arte marcial começou aos 15 anos de idade. Eu sou também faixa preta em karatê, no estilo Goju-ryu, que é um estilo de karatê de Okinawa. E com 25 anos de idade, eu casei com minha esposa Seno Nisei e nós fomos residir no Japão, no qual fiquei por 3 anos e 8 meses. Após 4 meses de minha estadia no Japão, já fui com o intuito também de praticar arte marcial lá. A princípio, Kendo, porque eu já tinha tido um contato com o Kendo aqui no Brasil na década de 80. E em 92, em abril de 92, eu iniciei a prática de Kendo na cidade de Nagoya, no Japão, com a Academia Museikan, a mesma escola a qual aqui no Brasil eu represento. Então, eu estou já desde 92 praticando Kendo, e a minha experiência no Japão, durante o período lá, foi com o Kendo e outras artes marciais japonesas, porque o Kendo está intimamente ligado com todas as outras artes, como praticantes de judô, karatê, judô, kyudo, naginata, que são artes marciais que se conversam dentro da cultura japonesa. Eu também, atualmente, fui formado no Japão até o 2º grau, Nidan, da faixa preta em Kendo. Voltei para o Brasil no final de 95 e aqui, atualmente, eu tenho o 5º Dan de Kendo pela Confederação Brasileira, que é o órgão ligado à Federação Japonesa de Kendo e à Federação Internacional. Agora, recentemente, em 2015, me graduei bacharel em Educação Física e estou com um projeto de Kendo de extensão na Unicamp desde 2005. Já vamos para 15 anos fazendo esse trabalho de divulgação do Kendo no curso de extensão da Unicamp. Creio que, resumidamente, seria isso, a minha parte como formação. O Kendo ele está ligado com as outras artes marciais em função do histórico, né, das guerras do Japão. As guerras no Japão começam a partir do século V e VI, e mesmo, né, na era moderna, as culturas que vieram passando de geração em geração vai culminar com as artes marciais modernas, que em japonês nós denominamos de Genzai Budo,
Genzai Budô é uma palavra que vai trazer a relação com todas as outras modalidades que existem, né, dentro do Japão, que tem a terminologia do na sua nomenclatura. Eu acho que se fosse interessante, né, a gente falar um pouquinho dessas terminologias, né, que você colocou, do Budô, do Bushido, as escolas, na verdade, e como se deu, historicamente, essa questão das artes marciais no Japão, né? Eu acho que isso talvez seja interessante. O primeiro registro, a questão da grande influência, talvez, né, dos samurais, né, a questão do que o pessoal... Eles colocam muito essa questão cinematográfica também, né, dessa questão dos samurais, dos ninjas, né, como isso culminou nas artes marciais japonesas que nós temos hoje, né? Então, por exemplo, você tem, né, a gente sabe que tem o Kendo, né, tem o Ninjitsu, por exemplo, ou ainda você tem outras artes marciais que acabaram sendo derivadas, né, num sentido de esportivização, como o próprio judô, né? Então, se desse para falar um pouquinho dessa questão do histórico, né? Quem eram esses personagens, né? Todo mundo conhece muito essa questão do Musashi, né? Miyamoto Musashi, que é um ícone aí na questão da divulgação dos samurais, mas como isso de fato influenciou as artes marciais japonesas, né? Então, eu sei que do seu grande conhecimento, eu lembro que quando eu fui, quando eu estava no Japão, alguns lugares que eu fui viajar, que eu viajei, inclusive um tio meu me levou, acho que na província de Mie, que ainda tem alguns lugares dos supostos ninjas, né? Então Sim. tem ali alguns equipamentos, tem o Museu dos Ninjas, uma casa ninja, que hoje, logicamente, é muito mais entertainment, né? Muito mais para diversão, para mais que realmente tiveram, né, o seu papel em algum momento e tem um contexto histórico que eu acho que é emblemático para que a gente entenda da onde veio tudo isso, né? Para que servia, na verdade, a espada? Para que servia, né, na verdade, essas formas de autodefesa? Então, se você pudesse fazer essa abordagem, que eu sei que você faz brilhantemente, que eu já assisti várias outras aulas, né, que você ministrou, então, se puder, ia ser super engrandecedor. Aí, o Negashimasu. Ok. Falando das artes marciais japonesas, vai nos remeter ao século V, VI, quando começam as grandes guerras internas entre clãs. O Japão era composto pela família imperial, detentora do poder supremo sobre a nação, mas o Japão era uma península de várias ilhas que estavam se formando. E, no registro histórico, que chama-se Nihongoshiki, ele vai dizer que a família Yamato, né, que são os descendentes da linhagem dos imperadores, elas vão se sobrepondo sobre as outras tribos e vão formando a sua linhagem de poder e de império sobre a nação japonesa, que nós vamos chegar até hoje no imperador da era atual. O Kendo ele começa a ter uma relevância maior quando os nobres, né, dessas famílias começam a engendrar nos campos de batalha. No primeiro momento, as guerras começam com uma infantaria pesada, movida por lanças e alabardas, e por arqueiros. O Kendo, nesse momento, a espada, ela não é muito usada em campo de batalha. Mas a partir do século VII, há uma grande transformação nas armas japonesas e a construção de novas armas, a partir de experiências na metalurgia, vão chegar a um formato de espada que nós usamos até hoje, temos como referência até hoje, que é conhecida como katana. Então, o samurai, nos primórdios, portava uma espada de lâmina reta, que o nome é tsurugi. O ideograma que escreve tsurugi é o mesmo utilizado para o ideograma que fala kendo, que nós escrevemos kendo. E as primeiras armas japonesas, eu tenho aqui. Quando essa espada começa a tomar forma no Japão, que são espadas com uma linha curva, ela começa a ter essa curvatura e essa linha que demarca aqui o centro dela, chamada shinogi, ela se dá no ato da forja,
ou seja, ela não é martelada, né? Como uma espada nesse formato, ela é feita em lâmina reta e a têmpera faz com que ela adquira curvatura. Esse formato de lâmina adquiriu gume de apenas um lado, o vértice não cortante e uma ponta perfurante. A partir do surgimento dessa espada, da katana como implemento de guerra, nós vamos ter o início do que nós conhecemos hoje como Kendo, que é uma variante da sua origem inicial, Kenjutsu. Como Kendo, Kenjutsu, as técnicas elas foram sintetizadas por uma modalidade a partir do Genzai Budo, das artes marciais modernas. Mas a sua origem data mais de 1000 anos, e as mesmas técnicas que eram praticadas naquele período são praticadas hoje. Muitas escolas daquele período, que começam a se firmar a partir do século X, estão vivas e estão praticadas dentro do Kendo em algumas partes, né, em algumas técnicas, como Yagyu Shinkagiryu, Hokushin Toryu, Dikshin Shinkagiryu, que são escolas existentes até hoje e que de alguma forma as suas técnicas vão compor também o Kendo moderno. A espada que nós estamos aqui mostrando é a katana. Às vezes nós vemos algumas pessoas se referindo a ela como katana, né? E não é katana. A terminologia correta é katana, o acento tônico na última sílaba. E se vocês olharem, ela tem aqui uns desenhos, vou aproximar da câmera um pouquinho, espero que a luminosidade permita. Ela vai ter algumas linhas, aqui dá para ver bem, as linhas de têmpera, né? Essa minha espada é uma espada de treinamento, que nós chamamos de mozoto. Essa linha do corte não tem um corte, né? Ela é para prática, não tem fio, mas é claro que se durante uma prática ela atingir o alvo com força, vai provocar um acidente. Então, nas nossas práticas, nós paramos ela um dedo ou um pouco menos do alvo, depende da habilidade de cada praticante. A meta de todo professor é conseguir parar a lâmina sobre a pele ou a área alvo à distância de uma folha de papel. Mas é uma habilidade para poucos, né? Embora todos nós persigamos esse objetivo. A espada japonesa, a espada samurai, com esse formato, ela vai ser acompanhada de outra espada, que é a espada curta. O conjunto Daisho, ou Katana e Wakizashi, ela vai acompanhar os samurais durante toda a história. Sempre que vocês verem um filme de samurai, vocês vão encontrar essas duas espadas. Há um entendimento um pouco destoado sobre a espada curta, que todos imaginam que ela é para ser usada apenas no ritual do suicídio, né? Harakiri, ou seppuku, como fala corretamente em japonês, que é uma prática quando você tem que pagar alguma forma de pecado capital, que seria um pecado pelo Estado, e que você tem que abrir o seu ventre. Mas a espada curta, ela é muito utilizada em ambiente fechado, né? Como dentro de residência ou estabelecimento, onde às vezes você é obrigado a deixar, o samurai era obrigado a deixar a sua espada longa do lado de fora do estabelecimento ou fora dos ambientes dentro dos castelos e dos palácios. Então, toda a residência oficial, ninguém podia portar lá dentro a espada longa, a não ser os policiais, né? Os vigias, os guardas e o próprio dono da casa. A maioria das pessoas tinham que andar apenas com a espada curta, que era uma forma do samurai não ficar desarmado em nenhum momento da sua vida. Na hora de dormir, na hora de tomar banho, nos ambientes existiam alguns locais específicos onde a arma ficava colocada ao alcance da mão. Curioso que toda a construção antiga japonesa ela é feita de uma forma que viabiliza o saque da espada samurai dentro de casa, mesmo a espada longa. Todos os movimentos partem da esquerda para a direita e você nunca vai encontrar um obstáculo nessa direção. Por isso que privilegia os destros. Normalmente, pessoas que portam espadas e que são canhoteiras, né, que não são destras, elas carregam a espada presas por suporte às suas costas, de forma que elas sacam a espada com a mão direita, com a mão esquerda, desculpa. É uma característica que depois vai ser usada também, né? Nós vamos ver em filmes pelos ninjas, com uma outra conotação.
o ninja carrega a espada nas costas para que ele possa ter as mãos e o corpo livre para fazer qualquer tipo de movimento e só sacar a espada quando ele for utilizá-la. Curioso que para nós vem como um bojo, né? O samurai e o ninja como algo correlato, e realmente o ninja é um subproduto do samurai, né? O ninja é uma pessoa treinada pelo samurai. Então, as habilidades do samurai, elas vão ser ensinadas para pessoas tidas como comuns, muitas vezes até de linhagem samurai, mas que abdicam dos seus nomes para poderem prestar um serviço maior, que seria hoje considerado na área de espionagem, né? O ninja seria um espião da era medieval, né? E como os adversários eram samurais, portadores de habilidades de lutas, então o ninja também tinha que ser versado na luta para poder cumprir bem as suas funções. Então o ninja não é uma modalidade de luta que surgiu sozinha. Ela foi formada, influenciada pelos próprios samurais para fazerem atos que a ética e a honra samurai não permitiam. E quando a gente fala de ética samurai, nós falamos sobre Bushido, que é uma terminologia que aparece muito quando relata sobre samurai. E quem assistiu o filme do O Último Samurai com Tom Cruise vai falar muito isso, né? Que a vida do samurai é o Bushido. Bushido é um código de regras que vão dizer como que o samurai deve se comportar, como que o guerreiro deve agir perante o combate e em sociedade. E essa cultura, né, do Bushido, ela vem ainda até os primórdios, até os dias de hoje, dentro das artes marciais japonesas, em grau maior ou menor, dependendo da modalidade e da sua tradição. De uma forma geral, dá para sintetizar, né, que todas as artes marciais japonesas, elas começam a se desenvolver a partir da necessidade de lutar com ou contra a katana. As técnicas de judô, que às vezes nós pensamos apenas como uma modalidade corpo a corpo, vazias, ou igual ao aikido, igual ao karatê, na verdade, todas as técnicas deles originaram de se combater as armas dos samurais, principalmente a espada. Em segundo plano, as lanças, os bastões, as alabardas. Então, as modalidades de luta elas vão se formulando dentro do Japão medieval, dentro de um período de guerra, que em japonês fala Sengoku Jidai, época das grandes guerras, que vão dando norte para habilidades, para que as pessoas fossem desenvolvendo as suas capacidades de luta. E nós passamos pelo samurai, pela formação de ninjas, mas e também pelo código do Bushido, que é aquele que vai dar o norte para que as modalidades de lutas, em tempos de paz, em tempos de não guerra, especificamente guerras em campos de batalha, que as pequenas escaramuças, as pequenas lutas, elas tivessem algum tipo de regra e de conduta, para que o guerreiro pudesse exercer a sua função, o seu trabalho, porque ser guerreiro é um trabalho, é uma função, com dignidade. A partir do ofício, né, da função do samurai, aquele que trabalha como guerreiro, ele começa a se especializar e ele deixa de ser um mero servo e vai receber uma terminologia que é Bushi. Bushi significa Shi, guerreiro, e Bu, aquele que para cessa a arma, ou a espada, ou a lança. Nesse período das grandes guerras, alguns estudiosos no Japão dizem que parar a arma, parar a lança ou a espada sobre o corpo do adversário, né? Então, o guerreiro que para a arma, a lança ou a espada sobre o corpo do adversário. E com isso vai vir toda a gama de armas e modalidades de lutas a longa distância. Um exemplo da lança japonesa, que ela não é usada para o arremesso, ela é usada com técnicas de estocada e de corte, que partem dos mesmos princípios da espada. Existe uma outra arma muito conhecida também, que é a naginata, que seria um cabo de madeira longo e uma espada. E ela é manuseada como lança e com movimentos cortantes, como uma alabarda, que seria a naginata, um cabo longo e uma espada na frente curta.
Esse tipo de arma era usada no começo em campo de batalha e depois ela vai para as residências dos samurais para ser usadas pelas mulheres. E é uma modalidade que existe atualmente com o nome de Naginata. Então, o Naginata-do é a continuidade dessas lutas de campo que depois foram para as residências e hoje, a exemplo do Kendo, é uma modalidade moderna. A lança também. A lança ela não teve um percurso como o Kendo e o Naginata, ela teve um percurso dentro das escolas e elas continuaram sendo praticadas dentro do Ryuga. Ryuga é a escola, né? As escolas que vêm desde a época do Bushi, da tradição dos guerreiros, em que você usa as armas para parar sobre o alvo, sobre o corpo do seu adversário. Depois, com a modernidade, né, com a era moderna, após a restauração Meiji, final do século XIX, essas artes marciais elas começam a delinear famílias, escolas e estilos de uma forma a trazer como uma modalidade não só para o guerreiro, porque a casta, né, samurai, foi extinta, e ele começa a trazer essas modalidades como uma prática para a população, para o povo em geral. E como existiam mais de 600 escolas registradas oficialmente no Estado japonês, no final do século XIX, alguns mestres se sobressaíram e pegaram aquilo que eles consideraram como o foco principal dessas modalidades, ou das escolas principais, e formaram as modalidades que nós conhecemos hoje. Por exemplo, o Kendo é uma junção de 6 a 7 estilos básicos e que estilos mães, né? Ou seja, que deram origem a muitas outras escolas, com técnicas que eram comuns entre elas e sintetizou no método chamado Kendo. A tradução de Kendo é Ken no Michi, o caminho da espada. Essa tradução Ken no Michi é uma terminologia que aparece muito antes, lá nos primórdios do samurai e do Bushi, como uma via, como um caminho da espada. Então, caminho da espada moderno é uma leitura moderna de um conceito de mais de 1000 anos. O primeiro registro sobre Ken no Michi vai aparecer no Monogatari e é no século 9, 9 e 10, que vai dizer que o samurai ele tem que seguir a via da espada para poder servir, para poder cumprir a sua função de guerreiro. Da mesma forma, outras modalidades foram sendo formadas, e não criadas, mas formadas, a partir de elementos, de conceitos que tinham um certo significado para mestres ou praticantes proeminentes. Nós podemos falar também, junto com o Kendo, que foi a próxima modalidade que veio à tona como uma arte marcial para toda a população, que é o Judô. Judô Yawara no Michi, que às vezes uma tradução comum é caminho suave, Yawara não significa suave, significa flexível, aquele que cede para atingir um determinado objetivo. Então, Yawara no Michi é um conceito também muito antigo dentro das artes japonesas, principalmente nos embates onde você está com a mão vazias e enfrenta um adversário com espada, ou com lança, ou com alabarda. Embora o samurai tinha muitas armas, né? Correntes e foicinha, kusarikama, e tinha o bo, o bastão, o tanto, que era uma faca curta, a maioria dos guerreiros traziam um combate muito para a espada katana e para a lança. Era como um refinamento dentro dessa profissão de luta do guerreiro. Então, o judô, muitas técnicas do judô de arremesso são para arremessar um adversário que desferia um golpe com espada ou com lança. Então, uma característica do judô é não fazer resistência e sim usar da flexibilidade e da energia do seu adversário para poder aplicar uma técnica, escapar, se desvencilhar do ataque. Então, o Judô Yawara no Michi é o caminho da flexibilidade, aquele que não impõe resistência contra uma arma contundente, contra aquilo que gera uma energia ou uma determinada força de agressividade. O mesmo princípio vai entrar no Aikido, de não agressividade, de aproveitar essa energia criada pelo atacante,
mas com um fundamento Qi. Qi ou Qi em chinês é energia. Só a terminologia Qi e Qi dá para discorrer livros e livros sobre o tema. Existem estudos modernos em que você consegue projetar e consegue ser mensurado de alguma forma esse tipo de energia. A China tem projetos, estudos muito avançados sobre o Qi, mas uma arte marcial que vai trazer isso de uma forma, na sua nomenclatura, é o Aikido. E o Aikido também, as técnicas de Aikido, elas são 90% feitas para que você desvencilhe ou que você aplique golpes com a espada. Um grande diferencial entre o Aikido e o Judô é que as técnicas do Aikido, elas também saem da parte de quem porta a espada. Então, o Aikido ele tem uma conotação muito mais focada como a tradição samurai do que o Judô, porque o Judô vem de várias escolas como Yoshin-ryu, Kitoryu, e o Kano Sensei ele vai trazer como uma formação mais voltada para a formação de uma arte marcial que fosse possível para toda a população, independente de sexo e idade. Então, existe um marco, né, entre uma visão de guerra, de Bujutsu, e um marco sobre o Budô. Quando nós falamos de Budô, aí sim entra uma visão mais conceitual atual, que seria o Bu, não de parar a arma sobre o seu adversário, mas o caminho de parar a arma, de parar a luta, de parar a agressão. Então, o que era na guerra? Bujutsu, a arte de parar a arma sobre o seu adversário, atingindo ele, passa a ter uma conotação do caminho de parar a arma, de cessar a agressividade. Esse conceito é o que nós trazemos hoje nas artes marciais japonesas. Mesmo que tenha um fundo a arte da luta, do embate, todo o objetivo da prática é que você traga o combate para cessar o combate. E o judô ele vai trazer isso como uma forma de você, usando do conceito de usar a energia colocada pelo seu adversário, através da forma do desequilíbrio, pela energia criada, ou a energia que você cria junto com a força do seu adversário, para poder surgir as técnicas de judô. Então, o Yawara, esse flexível, é uma flexibilidade não passiva, é uma flexibilidade que é ativa. Esse é um conceito muito complicado, né, dentro de um sistema cartesiano como o nosso, porque nós nos prendemos muito ao significado único da palavra. E no japonês, no asiático, pelo menos, que eu tenho um pouco de contato com a cultura asiática, você vai ver que oriental, você vai ver que as palavras ela têm um sentido de acordo com como que ela se encaixa, como que ela se interage. Então, Yawara no Michi, o Judo, o Aikido, eles têm esse conceito de trazer para a população em geral uma forma de luta de mãos vazias, mas que está ali intimamente ligado com as artes da guerra, a arte da espada e dos samurais. Quando nós falamos de karatê, nós falamos de uma arte marcial específica, de uma região específica e de uma condição específica. Nós conhecemos o karatê a partir do século XIX, mas o karatê ele começa a ter esse formato que nós conhecemos hoje a partir da invasão japonesa no século XV e XIV na ilha de Okinawa. Existe um clã no extremo sul do Japão, chama Satsuma Han, que é um clã, um governo no sul do Japão, e ele começa a invadir as ilhas em sentido a Coreia, em sentido China. Tanto é que o Japão invadiu a Coreia nesse mesmo período, e nesse percurso eles invadem também a ilha de Ryukyu, hoje a atual província de Okinawa. E lá os habitantes eram constituídos por reinos, né? E esse reino também combateu os samurais. O karatê ele tem uma formação de mesclas de técnicas de luta dos próprios habitantes da ilha de Okinawa, com forte influência do Kung Fu chinês, mas que, quando deparou com a habilidade e com as armas que o samurai trouxe, aquelas habilidades não conseguiam surtir efeito ou conseguir parar a habilidade do samurai. Por exemplo, tem uma armadura de Kendo aqui atrás,
Se nós olharmos essa armadura de Kendo, ela é bem representativa da armadura samurai. Então, se você der um soco, projetando energia para empurrar o seu adversário, na saída, a probabilidade que a espada desse seu adversário ou a lança toque em seu corpo, ela é muito grande. Então, os lutadores de Okinawa tiveram que tornar suas mãos armas capazes de romper essa armadura, provocar dor e o adversário cair ou parar no lugar. Ele não poderia ser arremessado para trás. Com isso, o karatê ele vai tomando uma forma diferenciada da origem dele do Kung Fu, porque lá na China os guerreiros usavam outras armas e outro tipo de armadura. E depois que o clã Satsuma domina a ilha, eles começam a trazer uma versão do Bushido japonesa para as artes marciais da ilha de Okinawa. Então, o karatê que nós praticamos tem uma origem chinesa, com uma transformação para enfrentar o adversário samurai, e com esse tomando poder, ele vai influenciar o karatê. Então, por isso que associa muito Bushido ao karatê, mas que lá na origem, o karatê não tem nada a ver com Bushido. Ele tem a ver com o Bubishi, que é uma outra nomenclatura que veio da China. Então, o Bubishi chinês, que deu origem ao karatê, que foi transformado a partir da invasão japonesa e da luta, do embate com os samurais. Então, as técnicas de karatê também foram se desenvolvendo para enfrentar o mesmo adversário em comum com as artes marciais japonesas, que era o samurai. Por isso que quando tem esquivas no karatê, essas esquivas são com tai sabaki, tirando o corpo da frente do adversário. Motivo, é a passagem da lança, é a passagem da espada. Então, não existia no início uma preocupação de você lutar com o adversário, ele desarmado e você também, as mãos nuas. Na verdade, era uma condição inferior. Você desarmado, enfrentando alguém com armadura e ainda com armas. É essa o caminho que percorre o karatê, e depois, com o domínio japonês, vai tendo uma transformação, usando os conceitos das artes marciais japonesas, para chegar ao karatê que nós conhecemos hoje. Por isso também que no karatê, ou no jiu-jitsu japonês, vão ter várias escolas, diferente do kendo, que não tem muitas escolas, diferente do judô, que não tem muitas escolas, em sentido de estilos. Mesmo no judô, existem particularidades, né, que acompanham esse ou aquele professor em determinado momento. O kendo também. Nós temos uma matriz única, mas que acompanha também este ou aquele estilo do antigo Kenjutsu, de acordo com a formação do professor. A minha escola, que eu treinei no Japão, teve um contato, até pela região que eu morei, que é Nagoya, com Yagyu Kagiryu. Então, o Kendo da cidade de Nagoya tem um pouco da influência do Yagyu Kagiryu. A movimentação, algumas técnicas, mesmo dentro de um Kendo ortodoxo. O Karatê vai ter vários estilos, porque em cada região do Japão, Tomarite, Narate, Shurite, eles foram influenciados e desenvolvendo situações para enfrentar um inimigo, um adversário em comum, que foi o samurai. Baseado tudo na influência do Kung Fu chinês, mas com uma necessidade de transformação por um adversário diferente, que era o samurai. E aproveitando esse gancho, né, do samurai e da transformação do karatê em Okinawa, se vocês observarem o taekwondo, ele é muito similar ao karatê japonês, o karatê de Okinawa, né? Então, por que o taekwondo tem similaridade nas técnicas de punho com o karatê japonês? Por que o hapkido coreano tem similaridade de técnicas com o aikido japonês? Porque na Coreia, na invasão japonesa, os guerreiros da Coreia, os coreanos, tiveram que enfrentar o mesmo inimigo, que era o inimigo samurai. Então, muitas técnicas foram sendo desenvolvidas dentro do taekwondo, antes de chamar taekwondo, para enfrentar um inimigo comum, que era o samurai. E o Japão dominou a Coreia durante um período, se eu não me engano, se eu não estou enganado, me perdoem, durante 2 séculos, o Japão conseguiu
manter algumas partes da Coreia sob seu domínio, e também lá introduziu o conceito japonês, né? Então, o coreano está muito próximo para o japonês também, em alguma parte da sua cultura, em função desse domínio, né? Que foram durante alguns séculos. E as artes marciais, no caso do Taekwondo, Hapkido, tem similaridade com o Karatê e com o Aikido, porque lá na Coreia eles também enfrentaram um inimigo comum, portando as mesmas armas, a mesma armadura, que foi tudo mais ou menos no mesmo período das invasões japonesas. Não, perfeito, Santo Sensei. Eu acho que essa sua explicação deixa muito clara essa questão das origens, né, de cada uma dessas artes marciais japonesas. E é interessante falar, né, que, por exemplo, a questão do karatê, ele claramente, né, todo mundo lembra, quem estuda um pouco mais, dessa origem de Okinawa, né? Inclusive, quando eu fui para o Japão, eu também. O pessoal deve estar cansado, que eu já falei que tantas vezes que eu já fui para o Japão, né? Mas assim, eu acabei indo para Okinawa também. E Okinawa, de fato, né, é uma ilha distante ao sul do May Island, né, da ilha principal do Japão. E é uma cultura bem distinta, né? Ryukyu, como você havia citado. E quando você está em Okinawa, você percebe a grande influência que se tem da China, inclusive a sua arquitetura em relação aos templos, né, ao próprio castelo que há pouco tempo foi queimado, né, que teve um incêndio lá e se perdeu esse castelo, na verdade, do imperador na época, lá na questão de Okinawa. E aí tem toda essa transformação que foi muito elucidador, essa questão de como você descreve, né, as diferenças do karatê, por exemplo, do kung fu em função das necessidades, né? Então, para mostrar mostrando a plasticidade da arte marcial em função de uma demanda. E ainda, eu acho que no Brasil a gente teve uma influência grande de algumas linhagens, né, que eu posso dizer. E aí tinha muito aquilo talvez da nossa época, né, Santo Sensei, que se falava muito do Karatê Oyama, né, do Karatê Kyokushin. Como é que isso se deu, né? Como é que teve essa vinda para o Brasil, essa transformação? Porque hoje a gente não fala mais, né? Antigamente falava, na nossa época, o Karatê Oyama, né, que era o Karatê de contato, ou Kyokushin, na verdade. E hoje a gente sabe que o Karatê, diferente do Judô e do Aikido, né, está mais próximo, talvez, para o Kung Fu, que tem diferentes ordenações, assim, porque no judô e no aikido a gente sabe, como você havia dito mesmo, que tem suas linhagens principais, né? Já o kung fu, e eu percebo que no karatê também tem essas diferenças. Você tem como citar um pouco disso em relação a essa questão das diferenças? O que chegou no Brasil é mais do Oyama, do Kyokushin ou não? Ou ele foi se transformando? Falando sobre os estilos de karatê, principalmente tomando como base aqui o Brasil, as artes marciais japonesas chegam no Brasil com a imigração japonesa, é isso que nós temos como registro. A primeira arte marcial praticada em águas brasileiras foi o Kendo, no navio Kasato Maru, em 1908, onde há registro no diário de bordo, onde três passageiros, eles, durante a viagem, que levava um pouco mais de um mês, 3 passageiros resolveram, com apenas 2 conjuntos de armadura, resolveram fazer uma competição entre eles para poder preencher esse tempo, né, dentro da viagem. E esse embate no diário de bordo, quando ele é registrado, que essa competição entre 3 passageiros ocorreu, já estavam em águas brasileiras. Então, como marco histórico, nós temos como primeira arte marcial a ser praticada dentro do Brasil o Kendo. Há um outro registro que alguns historiadores estão tentando ainda buscar uma comprovação de que no final do século XIX, em Santa Catarina, houve uma chegada com japoneses do navio russo e por lá também ensinou alguma forma de o antigo jiu-jitsu, né? Que até então não existia ainda o
O Kendo estava ainda o judô ainda estava um embrião lá no Japão, e que houve algum contato de jiu-jitsu com a Marinha Imperial no Sul. Mas em termos de registro mesmo, até o presente momento, nós temos o Kendo. E junto com o Kendo veio o judô, tanto que as federações no início, no Brasil até a década de 50, nós tínhamos uma federação única, Jukendo Reimei, que era a federação de judô e kendo juntas, né, uma federação judô-kendo, são artes co-irmãs, né, como eu falei, lá do Japão, dentro das escolas Ryuha, do samurai, vem o jiu-jitsu, que vai ser o judô, vem o kenjutsu, que vai ser o kendo, dentro daquele emaranhado de estilos, né, que eu coloquei anteriormente. Então, o kendo e o judô, até pela formação pós-restauração Meiji, com o kendo como uma arte para a tradição e o judô trazendo uma modernidade como uma artes marciais para a população em geral, ela chega no Brasil junto com os imigrantes no 1908. O karatê ele chega um pouquinho depois, mesmo que teve alguns praticantes, né? Não há muito registro. Infelizmente, alguns historiadores estão tentando levantar. Depois que completou 100 anos da imigração japonesa, houve um grande movimento em resgatar essa história, né, das artes marciais no Brasil. Mas, assim, oficialmente, na década de 40, 50, que começam a ter a divulgação dos primeiros professores de karatê no Brasil. Como eu falei anteriormente, o karatê é dividido em estilo, porque ele se desenvolveu em vários pontos, né, da ilha de Ryukyu, atual província de Okinawa, cada estilo com uma característica da sua origem do estilo chinês e transformado de acordo com a realidade do embate do momento contra o samurai e com a sua própria tradição da sua localidade. Tanto que é muito comum nós termos no karatê algumas escolas que mantêm o punho, chama Rikite, a altura do peito, outras a linha da cintura. Isso vem da linha de Shuri e da linha de Nara, né? A escola Tomarité, ela foi absorvida pelos outros estilos, né? E aqui no Brasil nós tivemos primeiramente vários mestres da linha de Okinawa. O primeiro registro de aula de karatê no Brasil é um sensei da minha escola, né, em particular, que eu pratico o Goju-ryu, o sensei Akamine, é um dos primeiros precursores a ensinar karatê no Brasil, embora em alguns estados também existiam algumas aulas de karatê, mas esses registros ainda não foram confirmados. Então, o karatê no Brasil ele chega com uma linhagem Okinawa, Goju-ryu, e depois ela vai ter uma forte influência do karatê japonês da linhagem Shotokan. Então, a linhagem Shotokan vai trazer o registro do karatê japonês, que é o karatê de Gishin Funakoshi. Funakoshi Sensei, ele foi, junto com o judô, ele se apropriou das ideias, né, do Kano Sensei. Eles são praticamente se encontram no mesmo momento em que essa transformação das artes marciais japonesas estavam ocorrendo. Ele leva o karatê de Okinawa como uma prática demonstrativa no Japão, e por lá ele fica. E ficando lá, em contato com Kano Sensei, do Judô, ele vai estruturar o que nós conhecemos como karatê, inclusive mudando a nomenclatura. Então, o karatê em Okinawa é Tochi, mão chinesa, e depois no Japão, pegar o mesmo ideograma e dar uma leitura que chama Onkuni, que seria uma forma de falar um ideograma chinês numa forma japonesa, e vai virar o que nós conhecemos, vai se transformar no que nós conhecemos como karatê. Então, a terminologia Tochi de Okinawa vai se transformar no karatê que nós conhecemos a partir do Funakoshi Sensei, com uma nova estrutura, uma nova organização que o Ministério da Cultura e Educação do Japão já vinha fazendo com judô karatê. Entra então também o karatê com judô e kendo, entra o karatê e posteriormente também entra o aikido, que são artes que elas começam a se formar praticamente no mesmo período com esses professores que nós conhecemos como os precursores. O kendo não tem um professor
um idealizador apenas, são vários professores, vários mestres de várias escolas. O judô na figura do Kano Sensei, o karatê na figura do Kishin Funakoshi Sensei e o aikido na figura do Ueshiba Moherei Ueshiba Sensei, que nós chamamos do Ueshiba Sensei. Então, essas artes marciais que nós temos no Ocidente, elas são precursoras do momento que elas começam a se formar no mesmo momento, no mesmo período. E no Brasil nós vamos receber essa arte marcial, né? Porque é pós-1908. Para falar de 1908, temos que falar de 1909, 1910, que é o Koma Sensei, o que é conhecido como Konde Koma. Konde Koma, que é considerado o introdutor do judô no Brasil, ele é mais o introdutor do jiu-jitsu, porque no período que ele vem para o Brasil, mesmo ele tendo contato e já sabendo da formação do judô, a escola que ele treinou, né, o Ryuha que ele treinou, é o que dava base nas técnicas dele. Então, eu acredito, na minha opinião, pelo histórico dele e pelos momentos históricos que ele vem para o Brasil, que o Koma Sensei ele tinha muito mais uma formação de uma escola de jiu-jitsu do que uma da escola do Kano Sensei de judô. Então, o judô no Brasil ele vai aparecer mesmo dentro dessa colonização, desses imigrantes que vêm para o Brasil pós década de 20, né, os primeiros registros mais oficiais do judô e kendo é a partir da década de 20, porque houve um branco aí sem registro, que são quando os mestres ensinam e promovem a prática apenas dentro das colônias, apenas para os japoneses e aqueles que nasciam em solo brasileiro, seus descendentes. E nós vamos ter do karatê, além desse período, né, que não tem registro, em 1950 nós temos o Akamine Sensei com Goju-ryu, logo em seguida Sagara Sensei, Takamatsu Sensei e outros senseis que vêm trazendo o Shotokan. Posteriormente vem o Shorin-ryu com Shinzatsu Sensei e também vem o Wado-ryu com Takamatsu Sensei, Buyo Sensei, que são estilos já japoneses, né? Shorin e Goju-ryu é de Okinawa. Wado-ryu, Shotokan são estilos japoneses. No Japão, na década de 70, nós vamos ter um boom de um outro estilo muito conhecido, muito difundido, que é o Kyokushinkai. O Kyokushinkai é o estilo de karatê mais moderno. Mesmo que ele dê outras variações, ele tem uma síntese única, porque o Shotokan tem uma síntese única que foi reformulada a partir do mestre Funakoshi Sensei. Nós temos o Wado-ryu, do Tsuka Sensei, que praticou Aikido e Shotokan, e da junção do Shotokan e do Aikido ele fez o Wado-ryu, que seriam umas técnicas de harmonia, por isso Wa é a harmonia, caminho da harmonia, né? Então é um karatê que combina muito movimentações em que você tenta não fazer oposição às técnicas do seu adversário. E na década de 70 nós vamos ter o boom do Kyokushinkai. E o Kyokushinkai ele tem uma referência forte no seu fundador, que é Matsutatsu Oyama. Oyama Sensei, ele é um coreano. Ele é nascido na Coreia e depois ele vai para o Japão e se naturaliza japonês. Ele vem com uma tradição, com certeza, das artes marciais coreanas, como o Taekwondo, técnicas de perna e chutes. Tanto é que essa técnica de pernas e chutes vão aparecer muito no estilo Kyokushinkai. E no Japão, ele vai treinar Goju-ryu. Só que no Japão, a linhagem Goju-ryu no Japão, que é do Yamaguchi Sensei, Yamaguchi Sensei também foi um discípulo do fundador do Goju-ryu de Okinawa. O Goju-ryu em Okinawa foi fundado por Miyagi Sensei. Miyagi Chojun Sensei sintetizou uns estilos de Tomari e de Narate, Tomari-tei Narate, e formou o Goju-ryu. Ele, no Japão, ensinou, o Sensei Yamaguchi foi aluno dele, ensinou Goju-ryu. Yamaguchi Sensei foi sensei do Oyama Sensei. Então, Oyama Sensei se forma no Goju-ryu, pega o conhecimento do Goju-ryu, mas o conhecimento que ele tinha do Taekwondo,
vai para uma determinada montanha no Japão e durante 3 anos ele fica imerso em treinamento e práticas e estudos dentro do karatê e dos conhecimentos que ele tinha. Ele volta para a sociedade japonesa e, para divulgar o método dele, uma das façanhas que ele vai fazer é lutar contra um touro e derrubar esse touro com um soco. Alguns dizem que ele usou um implemento na mão, mas outros dizem que foi com a mão nua, né? Com as mãos vazias, ele deu um soco e derrubou esse touro, um touro de aproximadamente 700 quilos. Ele se tornou muito proeminente nas técnicas de quebramento, quebrar objetos com muita energia, com muita habilidade. E trouxe um estilo de contato do karatê que até então as escolas de karatê tradicionais elas vinham minimizando dentro do Japão. Então, o Shotokan, mesmo sendo um karatê de trauma, de ataques, ele absorve muito do conceito do Kano Sensei, da não agressividade, da economia de energia, de não opor agressividade. Por isso que fala karatê Nisen Nashi. No karatê não se toma a iniciativa do ataque. Esse karatê Nisen Nashi, ele é um conceito muito próximo com o formato que o judô vem trazendo de não agressão, que é uma outra visão mais moderna que a arte marcial começa a ter a partir da terminologia do, como via, como caminho de autoformação, a formação do indivíduo, da não agressividade, mesmo que o veículo para essa aprendizagem seja técnicas de lutas. Então, Oyama Sensei vem e faz meio que um rompimento com essa construção e traz um karatê que mostra sua energia, sua força, mesmo não negando isso dos outros karatê. Mas os outros karatês tratam isso com uma certa reserva. O karatê em Okinawa ele é muito mais rígido, muito mais agressivo, lembrando muito mais essa visão Kyokushinkai do que a visão do karatê japonês. Mas é apenas uma construção em cima de uma ideia do mestre, do fundador, que não significa que as artes marciais, o karatê japonês, não tenha poder e não seja também rigoroso. Mas, infelizmente, a forma que a visão é colocada, há um hiato aí, há um rompimento. E o Kyokushinkai chega no Brasil década de 75, 74, quando um sensei também praticante aqui, um sensei que nasceu no Brasil, Tanaka Sensei, ele treinou Goju-ryu, treinou Shotokan, e depois ele fica sabendo que no Japão tem esse novo karatê, um karatê moderno. Ele vai para o Japão, faz contato com o Oyama Sensei e pede para o Oyama Sensei trazer e enviar um mestre para o Brasil. E assim, o Brasil recebe o Isobe Sensei. Isobe Sensei vem trazendo o Kyokushinkai na cidade de São Paulo, e aí Tanaka Sensei, por motivos políticos, se separa dele para formar um estilo Karate do Tanaka, uma junção da aprendizagem anterior dele com o Kyokushinkai. E aí o Kyokushinkai ele toma um gosto, né, dentro da sociedade brasileira, porque ele traz um conceito de muito mais visual. Você vê o golpe sendo efetivo, que é o karatê de contato. Assim como no Brasil fez muito sucesso na década de 80, o full contato, hoje o Muay Thai, depois o MMA, que são lutas onde você vê o resultado aparente, né? Aquele golpe que ele provoca um trauma, que ele provoca um rompimento. É uma característica humana, né? Que vem lá desde os gladiadores, né? Esse é o nosso perfil como uma sociedade cartesiana. Nós vemos a luta e o espetáculo da luta. Nós só entendemos ou procuramos, ou numa grande maioria, nós temos uma visão de finish. Ou seja, se os golpes são trocados e os dois saem vivos, há uma grande dificuldade de entender quem foi o vitorioso. Mas quando um cai sangrando ou quando um apresenta alguma lesão, você fala, bom, quem está lesionado perdeu. Então, esse é um conceito da nossa cultura, que vem dos gladiadores, onde matar o adversário significava você ter o vitorioso. Isso foge muito do conceito, né, principalmente do Budô japonês, que ele vai dizer que, cessada a época de guerra, a construção da arte marcial tem que ter um nível mais elevado. Esse nível mais elevado, que gira em torno
da elevação espiritual e mental, Seishin Tekinamono de Aru, fala em japonês. Ou seja, aquilo que você eleva a parte mental e espiritual da pessoa. Então, o Kendo, o Judo, o Aikido, o Karatê, Do, ele vem para trazer o Naginata Do, Kyudo, todas as artes marciais que têm prefixo Do, ele vem para trazer esse formato de usar as artes da guerra para a formação do ser humano num contexto mais amplo, num contexto elevado. Isso, para o conceito japonês, é muito importante e por isso que as artes marciais sobrevivem até hoje e são praticadas por milhões de pessoas, independente de toda a tecnologia, e que os embates hoje podem ser resolvidos apenas uma guerra por um apertar de botões. Nossa, muito bom, Santo Sensei. Domo Obrigado. arigatou. Disparei aqui, hein? Não, é uma coisa que eu acho que é muito interessante. Eu estava conversando com outros professores, inclusive o professor Walter Corrêa, e que é muito meu amigo também. Eu acho que nesses momentos, né, vocês que têm tanta propriedade e tanto. Vocês têm uma imersão muito grande, né, nessas artes marciais, e um amor muito grande. Então, eu acho que o Ortega também deve concordar, é uma coisa de inspiração, né? Então, não é uma coisa que vem daqui simplesmente, é uma coisa que vem do cocorô, né? Que a gente fala do coração, mas um coração mais do ponto afetivo, do emocional, do afetivo. Então, é uma coisa que flui. A gente nem percebeu, né? E o tempo foi passando e certamente se a gente pudesse ficar mais tempo, ficaríamos aqui horas, né? Como a gente, nas aulas presenciais, a gente vai comer a pizza, a gente faz todo um cerimonial da pizza ali, né? Não é do chá. Mas eu agradeço demais. E eu queria só fechar a nossa apresentação agora, Sensei, com duas perguntas, né? Aquela questão da estrutura do treinamento, que é muito comum em diferentes artes marciais japonesas, que é o Kihon Kata Kumite, né? Da estrutura de treino e o que cada um representa. Porque às vezes a gente pensa que a luta é só o kumite, é só o combate, mas há um embasamento que vem antes, né? Que seria esse Kihon Kata Kumite. Se o senhor pode falar brevemente sobre isso. Quando nós fechamos, né, essa estrutura das escolas e como elas são formadas e aquilo que ela carrega na sua formação, na sua estrutura, cada modalidade vai ter um sistema de treino, de prática, para ser passada para os seus alunos, para os seus praticantes e conduzir eles por essa via. Então, no caso das artes marciais nós temos 3 pilares, né, na construção da arte marcial. Nós temos o Kihon, que são os fundamentos. Kihon às vezes é traduzido como base, básico. Não, Kihon é fundamentos. São aqueles fundamentos que começam desde o iniciante, no primeiro dia de aula, e o mestre mais graduado, mais antigo, de maior nível de dão ou de grau, continua praticando. Então, Kihon é o fundamento. O fundamento ele acompanha a vida do praticante a vida inteira. Então, por Kihon, são os elementos que compõem o seu estilo, a sua modalidade. Quando nós falamos de Kendo, nós falamos do movimento da espada, qual o percurso que uma espada pode percorrer? Então, o que é treinar o Kihon? É fazer com que os movimentos eles se caracterizem pelo golpe da espada. Ele tem que seguir a regra da espada. Então, qual é a regra que segue o Kihon no Kendo? A regra da espada. Fazer com que a técnica ela seja sempre próximo daquilo que seria uma espada real. Mesmo que a prática seja feita com uma espada de madeira, que nós substituímos a espada de aço pela de madeira para poder evitar os acidentes, ou como nós temos também uma espada de bambu, que é aquela que permite que a luta seja feita de forma efetiva, né? A armadura ela vai proteger e nós podemos atingir o alvo com precisão e destreza. Essa precisão e destreza, ela é desenvolvida no Kihon. Se vocês olharem o meu movimento, mesmo eu sentado, mesmo que eu faça rápido, existe um certo controle. Então, esse controle a gente adquire com o Kihon, com fundamentos. O Karatê também. Se você faz um soco de Karatê e o seu ombro sobe,
Quantos anos leva até que esse Kihon se incorpore para que você consiga fazer um soco sem que esse ombro ele suba, ele participe? Todas as artes marciais existe um Kihon. E Kihon não é uma terminologia japonesa para arte marcial. Kihon é uma terminologia japonesa para qualquer atividade. Você vai executar um trabalho, você faz o Kihon antes. Por isso que algumas vezes você pode ler em algum local que vai dizer assim: o japonês ele debruça sobre o projeto para estudar durante 3 meses e realiza num único dia. Então, isso é Kihon. Então, o Kihon é para a vida. O Kihon é para a vida inteira. É os fundamentos que você carrega enquanto você é praticante. Depois do Kihon, a técnica conhecida, você tem que trabalhar ela numa condição de luta, de embate, de combate. Só que muitas vezes você não tem como você fazer uma técnica sem que você vivencie aquela situação primeiro. E nem sempre você pode aplicar isso contra um parceiro. Lembrando que artes marciais que tem o kata, ou o kati, no caso do Kung Fu, ou o punse, no caso do Taekwondo, práticas individuais onde você desenvolve aquele fundamento numa condição específica. E cada condição tem uma história por trás. Então, o kata não são movimentos formais. Kata, movimentos formais. Não. Kata significa dar forma a algo. Ao que é esse algo? Quando a gente fala no Shotokan, o kata Heian, Heian significa buscar a paz. Então você faz o movimento do conflito com o sentimento de buscar a paz. Anzen e paz, é essa tradução em japonês. Então o kanji vai dizer Heian, através da paz, da segurança, trazer a paz. Então você luta com segurança para trazer a paz. No Goju-ryu, o primeiro kata é Gekisai. Gekisai significa quebrar, destroçar. Então você faz o primeiro kata como se você estivesse rompendo ou destroçando algo. Então ele é curto e muito compacto e com bastante energia. Então cada kata ele tem um histórico, ele tem um significado, e quanto mais você vivenciar aquela ideia e os seus movimentos conseguirem reproduzir aquela ideia inicial do nome, da origem do kata e do significado dele, com mais perfeição você executa. Isso não significa uma questão plástica e bonita apenas. É uma questão de você visualizar e sentir que aquilo transmite alguma coisa. Então, o kata, ele vai muito mais além do que a forma. Quando você tem um Kihon e você treina um kata e você adquire conhecimentos de formas de luta, para tal agarramento eu faço tal movimento e devolvo tal golpe. Para essa condição eu tiro a mão desse jeito. Cada movimento que você aprende no kata, ele vai gerar uma forma de treinamento chamado bunkai. Bunkai é estudo da luta, estudo da aplicação do movimento. Então, o bunkai, encontrar o estudo através do movimento, você vai usar isso na sua luta, que é o último estágio. Então, você pratica o Kihon a vida inteira, você tenta chegar o mais próximo possível da ideia, do princípio do kata e fazer com que isso seja verdadeiro, para depois você aplicar isso na luta. É claro que com a esportivização, essa luta ela vai sendo restrita dentro das regras, que faz parte do jogo. Então, a competição ela dá uma certa limitação a toda e qualquer forma de arte, porque a arte não pode ser limitada. Então, toda vez que nós pegamos a luta atualmente, ela tem um contexto de jogo, de esportivização, e por isso ela é limitada. Não que não poderiam ser aplicadas técnicas nela, mas quais técnicas podem ser feitas? De acordo com as regras. Então, a luta é o fim último de todo um treino que é para a vida inteira. Então, você tem que trazer a luta como um congraçamento, você colocar à prova aquilo que você faz a sua vida inteira. Então, o Kihon é o exercício do fundamento para a vida inteira. O kata é ir no âmago da forma para poder usar ele a vida inteira. A luta
é você pegar tudo isso e colocar numa situação com um antagonista, de confronto, para você desenvolver os outros elementos que quando você faz o Kihon e você faz o Kata, você não recebe. Então, a luta é você colocar todo esse conhecimento, todo esse treinamento contra uma força contrária, contra aquilo que o outro também veio fazendo no Kihon dele, contra aquilo que o outro trouxe também do Kata dele. Então, arte marcial é Kihon, Kata e luta. Elas não são independentes. Então, é muito comum dar muita ênfase aqui, dar muita ênfase aqui, dar muita ênfase aqui. Na verdade, você está sempre... Eu chamo de... eu brinco, né? Que é como se você tivesse apenas um braço. Eu faço só Kata, eu desconheço meu braço esquerdo. Eu faço só Kihon, eu desconheço meu braço direito. Então, eu tenho que fazer tudo de uma forma que um vá conversando com o outro, para que eu aprenda a usar as duas mãos, para que eu aprenda a usar o corpo inteiro, não apenas no discurso, né? No Kendo, é muito mais prático do que as artes marciais que não tem contato, que não tem golpe efetivo, como Karatê, Taekwondo, Judô, onde você tem que minimizar, você tem que controlar o golpe. O Kendo, em função da armadura, é o oposto. Tudo que você faz no seu Kihon e no seu Kata, o Kata no Kendo ele traz também a mesma conotação que as outras artes marciais, só que o Kendo Kata ele é feito com duas pessoas. Uma pessoa de um lado com uma espada e com a outra. E as trocas de movimento, e que eu falei que os golpes param a uma certa distância do alvo. No Kendo Kata, diferente do Kata do Judô, Kung Fu, o Wushu ou o Taekwondo, no Kendo Kata nós fazemos isso já trocando com o adversário. O momento do adversário, o meu momento, a intenção dele, a minha intenção, habilidade, destreza. Porque quando nós vamos para a prática efetiva, se isso não aparecer no movimento, o golpe não é válido. Então, uma das grandes vantagens do Kendo em termos de luta é que a armadura permite e viabiliza que você pratique na sua efetividade. Muitas artes marciais usam implementos, capacetes, usam protetor de tórax, de caneleira, né, para poder também trazer uma luta mais efetiva. Mas aí o limitador são as regras, né? A regra no Kendo, ela não é limitadora. Ela só não permite que você bata fora das áreas não protegidas e que você use técnicas alheias à modalidade, como dar rasteira, segurar na espada do adversário, coisas que não vão de encontro com a espada. Então, as regras no Kendo, elas limitam também a modalidade, porque limita as áreas alvos, mas aquilo que ela permite com que você pratique na sua eficiência. Então, no Kendo, o Kihon, o Kata e a luta, eles conversam muito mais, porque a luta permite você fazer essa junção como um todo. Outras artes marciais, por uma questão de segurança legítima, você é obrigado a minimizar na hora da luta, dentro das regras, ou algumas pessoas trazem regras mínimas, como o karatê de contato. Quando você faz karatê de contato, e você faz um kata que se você fizer um kata, um Kihon, um kata, isso for eficiente, e você for fazer uma luta de karatê de contato, o resultado dessa luta não vai ser um nocaute. Vão ser ossos quebrados e até vidas perdidas. Felizmente, o treino de Kihon e de kata e de luta, felizmente, não se conversam muito. Só tenho que agradecer a Totemo arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. E nos vemos em breve, né? Ortega também quer falar alguma coisa? Só agradecer novamente e também agradecer Sensei Uchida, porque, infelizmente, na arte marcial, esse conhecimento, muito do que o Sensei Sandro Santos passou para a gente, está se perdendo. Então, que bom que a gente teve esse privilégio de conhecer um pouquinho mais a fundo numa pessoa muito bem qualificada, que viveu em sua essência o caminho de espaço. Nosso agradecimento, nossa gratidão, Sensei. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer, é uma honra, né? Poder estar com vocês e o trabalho que vocês desenvolvem em lutas
é um marco, né, dentro da educação física do Brasil. Os livros que vocês escrevem, que vocês, em parceria com outros profissionais da educação física, versados no conhecimento das artes marciais, é muito importante para a nossa cultura, né? Para fazer um registro um pouco mais, de uma forma um pouco mais acadêmica, né? Com fatos, trazendo a história como um conteúdo de fundo, para desmistificar um pouco, né? Aquilo que, usando um termo um pouco pejorativo, o charlatanismo traz, um pouco do que o cinema traz, mas embora traz uma conotação de divertimento, né? Mas fica muito difícil para fazer uma separação quando falta informação. E eu acho que esse trabalho que o professor Júlio Gavião iniciou na Unicamp, o professor Utida, a professora Malu, o professor Ortega, agora a Sabrina vem também nesse bojo, o mestre Pereira, né? Embora ele foi para a esgrima, ele traz muito dessa aprendizagem do conceito de lutas das artes marciais, vai trazer muita orientação para os próximos profissionais, né? Por aqueles que vão trabalhar com educação física, independente da área que ele seguir, pelo menos para não disseminar o que nós estamos vivendo numa grande pandemia, né? Num grande pandemônio de fake news e de ignorâncias, né? De informações que não são fidedignas. Então, um profissional tem que fazer da sua fala algo que seja valorizado, que seja fidedigno. E vocês trabalham muito e contribuem muito para que os profissionais tenham essa capacidade de que, quando eles falam, poder falar com propriedade. Eu agradeço muito e é sempre honra para mim, muito honrado, em poder participar com vocês desse momento. はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。